Coloque sua vida diante de Jesus. De forma sóbria. Não estou falando de forma religiosa. Estou falando de forma sóbria. Seja luz. Procure aprender sobre Jesus, sobre o amor que Jesus exerceu e que te salvou. Ele já te libertou, Ele já te curou, Ele já te salvou. Isso já aconteceu. Então tome posse aí onde você está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. E para a noite de hoje, o foco da nossa intercessão, olha só como calhou, será sobre sóbrios de alma e dinamis de espírito, e que tem tudo a ver com o nosso caso, porque o nosso amigo João Pedro passa por algo que eu também passo e já passei. E que foi através da sobriedade e através do espírito dinamis que habita em mim e que não parte de mim, que eu sou livre, que eu sou liberto e que eu sou luz hoje, e que eu tenho oportunidade de ser luz hoje. Isso não parte de mim. Glórias a Deus por isso, porque se partisse, eu nem estaria aqui. Eu gostaria de estar lendo 2 Timóteo 4:5 e Tito 2:12, que diz o seguinte: se você está com Bíblia, pode abrir, eu darei tempo para isso, porque é importante que você tenha o manuseio da palavra de Deus, é importante que você tenha intimidade com a palavra. 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4:5. Que diz o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E Tito 2:12 diz o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. E sensata, justa e piedosamente. Algumas versões, a palavra sensata está substituída por sóbria. Então podemos ler: para que vivamos no presente século de forma sóbria, justa e piedosamente. E por que eu escolhi esse tema? Como eu já pontuei e vou pontuar a terceira vez, a intercessão, ela parte de uma intimidade com Deus, de uma conversa. E nas minhas orações foi sendo plantado no meu coração de que precisamos ser sóbrios de alma. E a alma é correlacionada na palavra e de forma presente a nossa mente. Ou seja, precisamos ter a mente sóbria. Precisamos ter a mente sóbria. Desde o início dos tempos, a nossa alma terrena, a alma do ser humano, luta contra a sobriedade. A alma gosta de não estar sóbria, de estar embriagada, de estar, digamos, embriagada. E eu não me refiro apenas a álcool, porque às vezes, eu não sei se já disse isso aqui, mas podemos estar embriagados de raiva, de sentimentos, embriagados de tristeza. E assim, nossa visão quanto à situação está sendo distorcida do que de fato é. Assim como o álcool faz, o álcool, graças a Deus, ninguém aqui nunca ingeriu, mas o álcool tem a propriedade de distorcer não só a visão, mas os pensamentos. E aí é muito tratado sobriedade só quanto a álcool, porque é algo muito relacionável, muito direto. Mas então, a nossa alma, ela luta contra a sobriedade. Pois na sobriedade é que produzimos eficácia. Guarda essa palavra, eficácia. É na sobriedade que temos a capacidade de enxergar a vida e as situações sem influências externas, independente da força que faz essa influência. Porque, às vezes, essa influência externa pode ser uma emoção.
Que aí, como eu disse, as nossas emoções às vezes podem estar nos atrapalhando a enxergar as situações como elas de fato são. Podem ser drogas, como o álcool é uma droga. Podem ser principados, podem ser potestades, podem ser dominadores de ar, pode ser um monte de coisa. Várias coisas têm essa propriedade de distorcer a nossa capacidade de entender o que de fato está acontecendo, sabe? É na sobriedade que temos o poder de discernir o que é bom e o que é ruim. Logo, podemos entender que, na ausência da sobriedade, nós não somos capazes de decidir o melhor caminho. Aliás, se eu tenho um caminho para cá, um caminho aqui está escuro, o outro está claro, mas aqui a gente consegue enxergar umas coisas boas, aqui outras ruins, sabe? Se você não está sóbrio, se você não está com a sua vista desobstruída, qual caminho você vai escolher? O certo, o errado? Você não tem a capacidade de discernimento se você não tiver sóbrio. Logo, podemos entender que sem a sobriedade, não seríamos capazes de adentrar na soberana vontade de Deus. Pois a ausência da sobriedade provoca uma cegueira quase que física, que impede de enxergarmos as situações e a vida como elas de fato são em essência. A falta de sobriedade, então, pode ser assemelhada à miopia e ao astigmatismo, que distorcem ou ampliam em número a nossa percepção do objeto ou da situação. Eu estou vendo muitos rostinhos com óculos aqui. Não sei se é miopia, não sei se é astigmatismo. Mas eu já ouvi relatos de, por exemplo, pessoas estarem andando na rua à noite e enxergarem um saco de lixo preto numa distância onde elas pensaram que o saco de lixo, na verdade, era um cachorro. Já aconteceu isso com alguém? Já, uma galera, inclusive. E o pior, às vezes enxergar um saco de lixo como 2 cachorros. Você entende? Olha que absurdo. E aí, já pensou a consequência disso? Às vezes você está indo para casa, e aí tu vê de longe, e caraca, o que é aquilo? 2 pitbull doido para me pegar. Meu Deus, eu não vou por aí. Mas é a rota da tua casa, é o teu caminho, é para onde você tem que ir. Mas a sua visão está distorcida. E a ausência da sobriedade provoca essa distorção. Você compreende isso? E às vezes até amplia em número. Às vezes, de fato, você tem um obstáculo. Mas às vezes você está tão emocionado, tão estressado, que você vê um pequeno obstáculo como 3 muralhas em sequência. A falta de sobriedade provoca isso, entende? A falta de sobriedade, então, pode ter como consequência a amplificação e a multiplicação dos nossos medos e ansiedades. Já que podemos estar enxergando apenas um saco de lixo como 2 pitbulls pretos sedentos para nos devorar. E é por isso que a palavra de Deus nos atenta tanto diversas vezes em estarmos sóbrios e vigilantes, em estado de plena consciência, e não nos deixando levar pelas nossas paixões, desejos e motivações carnais, como meros animais fazem. Pois, uma vez que perdemos o controle dessa consciência, o controle desta sobriedade, a tendência é pecarmos, é cometermos erros. Se dermos espaço, se fecharmos os nossos olhos para a vida espiritual e dermos espaço para fazermos as vontades da nossa carne, as vontades da nossa carne sendo feitas, nós pecaremos. E pecando, entraremos num ciclo, que é o seguinte: eu acho que todo mundo aqui sabe, o pecado não vai te levar para o inferno. Não leva, ele não tem propriedade para isso. Somos salvos, livres, irrepreensíveis. Desde antes da fundação do mundo, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Não é o pecado o pecado não te leva para o inferno. Mas o pecado, ele tem um efeito, que é o de cegueira espiritual. E, nosso espírito vive em conjunto com o nosso corpo.
Então, quando estamos cegos espiritualmente, deixamos de discernir e enxergar coisas reais por causa do pecado, sabe? Não, e aí cria-se um vício. Pequei, fiquei cego, não consigo dizer se é pecado ou não pecado, acabo pecando de novo, ficando cego, não sei discernir se é pecado ou se não é pecado, peco de novo, e assim você entra num ciclo vicioso. E esse ciclo, sim, este ciclo te arrasta para o inferno, mas não para o inferno pós-vida. Eu falo inferno em vida. É você viver um ciclo. Cara, se você é uma ovelha, se você é um filho de Deus, é necessário você estar dentro de uma fazenda, é necessário você estar sendo cuidado, é necessário você estar sendo polido. Qualquer coisa fora disso, para nós é um inferno. Estar perdido no mundo é um inferno. E vocês sabem disso. Todo mundo aqui já passou ou passa por isso, de você praticar coisas segundo a vontade da sua carne e no dia seguinte, ou no minuto seguinte, você dizer, meu Deus, por que eu fiz isso? É horrível, é horrível. E isso é o inferno, sabe? Mas tenhamos bom ânimo e nós sabemos bem que nós, filhos de Deus e ovelhas, não somos destinados ao inferno, nem no pós-vida, nem na pós-vida, nem na nossa vida. Você não é destinado ao inferno na sua vida, você foi redimido e lavado pelo Espírito Santo para viver melhores e superiores promessas, para viver de forma sóbria, discernindo o que é certo e o que é errado, para viver de forma sóbria, para entender aonde você precisa ir. E o Senhor também imbui o seu espírito com poder, com dinamis, para você ser impulsionado a fazer o que é certo. Você não só enxerga o que é certo, você é impulsionado a fazer o que é certo. E olha só, glórias a Deus, isso não vem de nós, vem do Espírito Santo imbuído em nós. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus por isso. O Senhor, com toda a sua graça, nos concede liberdade de consciência, luz de consciência, nos concede olhos desobstruídos de escamas, através do seu sacrifício, como eu acabei de dizer, para que a nossa alma seja em todo tempo sóbria e eficaz em discernir oportunidades de manifestar a dinamis, de resplandecer o poder de resplandecer a potente luz que reside em nosso espírito. Significa então que para sermos dinamis de espírito, para sermos uma potência transformadora, precisamos estar inteiramente sóbrios, com os nossos olhos, com as nossas emoções, com a nossa alma limpa, desobstruída de influência. Dito isso, eu quero pontuar rapidamente com vocês a diferença entre eficácia e eficiência. Não sei se todos aqui sabem, para muitos são sinônimos, ou quase sinônimos, e eles têm uma proximidade já que andam junto, ou melhor, o mundo e a vida e até mesmo Deus exige que a nossa eficácia e a nossa eficiência andem juntas. Mas existe uma diferença. E o que é? A eficácia é a capacidade de você discernir e compreender qual é o melhor caminho a ser percorrido. Isso é eficácia. O eficaz, ele tem uma gama de caminhos, mas ele consegue discernir que este aqui é o que me levará ao meu objetivo santo e agradável a Deus. E isso, glórias a Deus, mais uma vez digo, não parte de nós, é o Senhor que nos capacita com sobriedade e com esse discernimento de identificar com eficácia o caminho que precisamos seguir. Tá, beleza, e o que é eficiência? A eficiência é o que nos impulsiona a seguir o caminho, é o que move, na verdade não é o que move, é a movimentação deste caminho, porque neste caminho, ele nem sempre vai estar completamente desobstruído, mas o eficiente, independente do que está no caminho, o eficiente ele atravessa esse caminho e atinge o alvo, no qual a eficácia disse que seria o ideal, que seria o certo. Então, compreendem a eficácia e a eficiência? A eficácia discerne
o caminho que deve ser seguido, e a eficiência percorre esse caminho. E é do desejo do Senhor que os seus filhos sejam eficazes e eficientes no nosso dia a dia, tanto em viver quanto em amar. E para sermos eficazes, nos é necessário sobriedade nas nossas mentes. Olha o que diz Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o que estamos fazendo aqui. Este aqui é o sacrifício santo, é o que precisamos fazer para estarmos adentrando ou nos imbuindo de sobriedade. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou da vossa alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui podemos ver que através da transformação, através da renovação da nossa alma, através da imputação de sobriedade na nossa alma, nós conseguimos discernir e viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E para sermos eficientes, é necessário dinamis no nosso espírito. Potência, como eu disse, que nos empurra. Potência essa que nos impulsiona a tomar decisões. Poder este que nos dá coragem para agir em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio à escuridão. Potência essa que ilumina a consciência de todos à nossa volta. Dinamis é isso, é esse poder que não vem de nós, mas que está imbuído em nós, que se manifesta através de um objetivo santo que Deus já te mostrou qual é. E aí o próprio Espírito Santo te capacita e te dá poder para que você seja a luz para todos. Perdão. Olha o que diz 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de dinamis, de amor e de moderação. E faço as seguintes palavras de Paulo as minhas. Jovem, dinamis, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Aqui eu me coloco como um encarcerado de Cristo, pois faço cabalmente cada uma de suas vontades. Eu não sou escravo, sou livre para escolher, para viver isso. E graças a Deus, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos que Jesus nunca disse que seriam as mil maravilhas, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Próximo. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia. E manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante ao Evangelho. A sua vida é capacitada de luz, de vida e de imortalidade. E mediante ao Evangelho, que você está aqui agora aprendendo, você precisa resplandecer essa luz. Resplandecer a todo o povo, toda a nação, a todo mundo, todos à sua volta. E por isso eu também digo que você ande com a despensa cheia, mediante o Evangelho. Como eu disse também no administrativo, a sua vida precisa ser um ponto de assistência dos santos,
assistência espiritual, assistência emocional, assistência financeira, assistência física. A sua vida precisa ser um ponto de assistência. E para isso precisamos estar cheios da palavra de Deus, como diz 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, estamos no amor de Deus. E quando você busca a palavra, guarda a palavra, você está sendo edificado no amor, para pregar o amor e para pregar a palavra. Não tem como você oferecer alimento a alguém que vai à sua casa se a sua despensa não estiver cheia. Não tem como pregar o evangelho sem você ter o evangelho dentro de você transbordando. Isso é inviável. Mas calma, jovem, porque eu sei que esse papo de passar por aflições e sofra comigo, seu encarcerado, pode assustar um pouco, e vamos evangelizar, pelo amor de Deus, vamos evangelizar toda hora, o tempo todo. Isso me deixava um pouco ansioso, confesso para vocês. Eu não sei como vocês recebem isso, mas eu me cobrava muito no meu dia a dia de, meu Deus, eu preciso curar esse rapaz aqui no ônibus, eu preciso ser assistência emocional para essa senhorinha, eu preciso dar uma esmola para esse mendigo, eu preciso ser luz na escola, eu preciso, e nada fazia, nada acontecia, nada, porque eu não me capacitava espiritualmente, eu não tinha intimidade com Cristo, eu não guardava a palavra, não me aperfeiçoava no amor e ficava me cobrando ansioso de me fazer como Paulo fazia. Paulo, completamente capacitado, engolia todo tipo de manuscrito segundo Deus, engolia tudo que ele podia, se enchia e transbordava. Não tem como você transbordar em absolutamente ninguém se você não estiver cheio. É simples, é uma matemática simples. Então, vamos com calma. Quero dizer para você o seguinte, que precisamos de fato, proclamar o evangelho e ser luz para todos os povos. Mas eu quero expor para vocês algo que foi levado até mim através do meu pai terreno, meu pai mesmo, o Humberto pai, eu sou Humberto Júnior. O Humberto pai me disse, com toda a sabedoria, com toda a sua bagagem espiritual, ele me disse assim, nesses últimos dias, nesses últimos meses, vá primeiro onde a sua mão alcança. Foi isso que ele me disse. Me parece básico, né? Mas aquilo fez assim, ó, porque eu estava querendo ir pregar todo tipo de criatura, sendo que eu não estava pregando para o meu irmão, sendo que eu não estava pregando para minha mãe, sendo que eu não estava pregando para o meu primo. E eu não estou falando de abrir uma Bíblia e dizer coisas litúrgicas, eu estou falando de atitudes, eu estou falando de ser luz em casa. Então, jovem, o seu primeiro ministério, e aí eu quero ler com você 2 Timóteo 4,5, de novo. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O teu primeiro ministério está no seu lar, está na sua casa. Ali é a sua primeira igreja. E é ali onde você precisa demandar mais atenção, porque ali é onde a sua mão alcança primeiro. E você não faz isso apenas com louvores, com oração, com palavra. Isso é essencial. Você precisa, de fato, estar implementando uma vida, diria que congregacional dentro da sua casa, com a sua família, de oração, de louvor. Mas, aos mais jovens, a você, comece de hoje praticando o amor, como eu já disse, praticando a longanimidade, exercendo os frutos do Espírito Santo. Porque às vezes a sua mãe pode estar estressada, o seu pai, o seu irmão, você não sabe como foi o dia dele, mas cabe a você ser sóbrio e suportar as aflições e fazer o trabalho de evangelista, evangelizando a sua mãe. Como? Ficando quieto. O Dinamis, esse poder, ele te dá toda a capacidade
de refrear a língua. Olha que bênção, olha que bênção. Existe um poder em você que te dá autonomia de refrear a sua língua, de se posicionar como submisso aos seus pais. E esse poder, mas primeiro você precisa estar sóbrio para identificar, tá, olha, isso aqui está acontecendo dessa forma. Eu acho que seria melhor eu lavar a louça, dar uma mimada na minha mãe e depois a gente senta com calma para conversar e coloca os nossos pontos. Isso é amor, isso é cristianismo, isso é evangelho, isso é ser evangelista, isso é cumprir cabalmente o seu ministério. Então, primeiro, onde sua mão alcança, não fique desesperado para sua sombra curar as pessoas no ônibus. Fique primeiro desesperado que a sua mãe esteja saudável, que seu pai esteja saudável, que os seus irmãos estejam saudáveis, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E para isso você tem total autonomia de pegar na mão da sua mãe e orar, dos seus irmãos e orar, e de você se reunir à sala e bendizer ao Senhor e colocar um louvor. Isso é evangelho, isso é amor. É isso, é isso. E eu quero mostrar para vocês rapidinho, que já está ficando curto o meu tempo. Eu quero dar um testemunho e dentro deste testemunho te dizer como você se mantém sóbrio, porque até agora eu disse que você precisa, mas não disse como, né? E assim, esse testemunho não é para me colocar melhor do que ninguém, muito pelo contrário, é um testemunho que aponta exatamente para o fato de eu ser igualzinho a vocês e eu diria pior do que vocês. Esse testemunho vai apontar para a graça e misericórdia de Deus e da sobriedade que Ele me inseriu. Claro, isso é trabalhado, é desenvolvido, crescimento de glória em glória, em amor, crescer em amor, como é dito. Mas foi Ele que me instruiu, Ele que me inseriu isso. E o testemunho é o seguinte: ontem, sexta-feira, eu tive problemas na minha noite de sono. Eu sou um tipo de pessoa que, se eu não dormir bem, eu não acordo muito legal. Eu acordo meio impaciente. E na madrugada de quinta para sexta, passou papo de mais de 300 motos na minha rua, empinando, fazendo um barulho ensurdecedor. Eu acordei 3 e pouca da manhã completamente assustado e não consegui dormir bem de novo. E quando eu voltei a dormir, eu acabei me atrasando pro meu trabalho. O que me deixou mais estressado, peguei ônibus cheio e só acumulou estresse. E, como eu falei, às vezes o fator externo que influencia na nossa sobriedade são emoções. E eu me vi ontem não sóbrio, porque eu estava irritado, estava estressado, e nós vamos passar por isso, é completamente inerente ao ser humano. Jesus disse que passaríamos por aflições. Mas eu falei, dentro do meu dia, existe um momento onde eu deixei tudo de lado, tudo. Eu me permiti, literalmente, meditar no Senhor e me permitir orar. Então, como você se mantém sóbrio? Orando, levando a sua demanda, levando as suas emoções para Cristo. Assim, Ele estará te capacitando e desobstruindo seus olhos para você enxergar as situações como elas de fato são, sendo sóbrios. E aí eu orei e eu tava escrevendo toda essa mensagem. Bom, como você pode ver, estou dando o meu testemunho agora, a mensagem estava já no final, mas eu precisava finalizar. E eu estava muito irritado e tudo aquilo. Eu falei, Senhor, como que eu vou terminar uma mensagem sobre sobriedade sem estar sóbrio? E eu comecei a colocar as minhas demandas em cima dele, eu comecei a louvá-lo. E quando eu me vi, eu estava com a minha vista completamente desobstruída. E quando eu voltei pro computador para escrever, fluiu como um rio tudo isso. Fluiu e está sendo, bom, pelo menos para mim está sendo uma bênção, porque essa palavra me corta primeiro. E um ótimo exemplo de sobriedade, e com isso eu finalizo até, se o Ministério de Louvor,
se quiser se posicionando com calma, com calma. Um ótimo exemplo de sobriedade, o bispo Gabriel trouxe na semana passada, que foi o cego Bartimeu, lá em Mateus 10. Olha que engraçado. Eu fiquei tão feliz com a mensagem do bispo Gabriel semana passada. Foi tão precioso, foi tão rico em espiritualidade, tão rico em discernimento. O cego enxerga melhor do que a gente, enxergou melhor do que todos os que enxergavam naquele dia. Diz o seguinte: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim como o cego Bartimeu, que apenas ouviu que Jesus estava passando e com eficácia e sobriedade discerniu e identificou que Jesus era o caminho para o seu principal objetivo, que era ser curado, que era voltar a enxergar. Ele estava sóbrio. O cego Bartimeu enxergava melhor do que muitos. Ele estava sóbrio. Ele enxergou que Jesus era o caminho para a sua cura. E aí, com sobriedade e eficácia, ele, com toda a força e dinamis, o cego clama. Ele clama do seu espírito. O clamor veio do espírito dele. Veio do espírito dele. Porque eu sei que por ele, ele não faria. Sabe o que ele faria? Talvez ele estivesse embriagado de vitimismo, porque é o que mais acontece. Você vê alguém numa situação ruim, está se embriagando de vitimismo, de autopiedade, e não tem força, não tem dinamis para se impulsionar e reagir. Mas cego Bartimeu não. Era plano de Deus. Aprove ao Senhor. Ele teve uma visão clara e cristalina e um entendimento de que Jesus o curaria. Ele foi muito eficaz. Bartimeu foi muito eficaz em observar, com muitas aspas, porque ele era cego, de que se ele clamasse a Jesus, ele seria curado. E depois ele foi altamente eficiente em tirar do seu âmago, de dentro do seu espírito, com toda a dinamis que o seu espírito possuía, gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sendo isso a forma mais eficiente de trilhar o caminho que o próprio Espírito, com eficácia, apontou ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você entende que nada disso partiu dele? Você entende que foi Deus que colocou sobriedade naquele coração e compreensão, de entender que Jesus o curaria. E também foi Deus, através de seu Espírito, imbuído de dinamis, que o impulsionou a gritar: Jesus, filho de Davi. Isso é lindo, é maravilhoso. E hoje vamos fazer isso, vamos gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, imbua-nos com sobriedade, imbua-nos o nosso espírito com dinamis. Vamos clamar isso, porque precisamos, o mundo precisa de nós, precisa que sejamos luz, precisa. E para ser luz precisamos estar sóbrios, como a gente viu diversas vezes. Para ser luz, precisamos ter capacidade de discernimento para cada situação diária. Eu estou falando de situações diárias, eu não estou falando de coisas tão mirabolantes como Paulo e os apóstolos faziam. Eu estou falando que começa no diário, começa dentro do seu lar, começa com seus irmãos, começa com os seus pais, com seus tios, com seus primos. Começa ali, é ali que começa, é ali que o Senhor capacita. Às vezes, numa discussão familiar,
capacita a sua mente de enxergar o melhor caminho e solução para aquela ocasião, e capacita também o seu espírito, e te dá dinamis, e te impulsiona, às vezes a ficar quieto, porque às vezes o melhor caminho é ficar quieto, ou às vezes dar uma palavra de sabedoria, mas para isso a sua despensa precisa estar cheia. Você precisa estar capacitado. A despensa estar cheia é o seu coração, a sua mente ter em abundância da palavra de Deus. Vocês, nós, todos nós precisamos ser assistência para os santos. Precisamos ser assistência para as nossas famílias, para as nossas casas. É ali que começa. É o seu primeiro ministério. É a primeira pessoa que você tem que amar são seus pais e os seus irmãos. Depois você pensa na senhorinha do ônibus que precisa de uma cura. Porque você não vai estar capacitado de promover uma cura se você não é piedoso primeiro com a sua própria família, com o seu próprio sangue. A cura, as manifestações do Espírito Santo, elas vêm através de uma piedade, de uma compaixão, de um amor, de um zelo para com a vida do próximo. Como você quer manifestar zelo para com a vida do próximo, se o seu próximo do seu lado, que é o seu irmão e o seu pai, você não manifesta um zelo? Senhor Jesus Cristo, eu te clamo nesta noite, esteja agora removendo escamas de olhos, removendo cera de ouvidos, imbuindo e capacitando a nossa mente, o nosso espírito para manifestar o teu querer, manifestar a tua vontade, manifestar a tua luz, manifestar a tua dinamis, manifestar o teu amor. Este é o verdadeiro desejo do nosso coração. Este é o verdadeiro desejo do nosso espírito. A dinamis que está dentro de nós está ambiciando, está querendo explodir em amor, em manifestações da tua glória. Nós temos ambição. O nosso espírito tem ambição de manifestar a tua luz, de levar a luz da consciência para outras pessoas, como velas acendendo outras velas. Senhor, então primeiro eu rogo a Ti, clamo a Ti e declaro aqui a luz de cada consciência, a luz de cada consciência, a luz de cada consciência, mentes completamente livres de emoções terrenas, completamente livres de ansiedade, completamente livres de depressão. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti mentes completamente livres de vícios, para que possamos estar enxergando qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade do Senhor. O nosso corpo clama fazer a vontade do Senhor, ou melhor, o nosso espírito, porque o nosso corpo não tem prazer com isso, não quer nada com isso, mas submetemos hoje a nossa mente e a nossa consciência, e levamos o nosso coração a Ti, levamos a nossa consciência a Ti, para sermos tratados, para sermos iluminados, para sermos capacitados para proclamar o Teu Evangelho, para proclamar a Tua boa obra, para manifestar a Tua boa obra dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos cursos, dentro das nossas escolas. Queremos ser luz, não queremos ser fariseus, falando palavras repetidas, proclamando coisas sem relevância. Queremos ser exemplos de Cristo na terra, queremos ser exemplos de Jesus Cristo na terra. E por isso que eu te peço, Senhor, esteja desobstruindo os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que com toda a nossa capacidade, com toda a fibra do nosso corpo, nós possamos estar Te servindo, nós possamos estar Te amando, porque como já nos foi revelado, Te amar, precisamos Te amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão, com toda a nossa consciência, com todo o nosso vigor. E precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E amando o próximo como a nós mesmos, estaremos amando a Ti.
amando a nossa mãe terrena, o nosso pai terreno, o nosso irmão terreno, os nossos familiares, nós estaremos amando a Ti, trazendo a luz da consciência para eles. Nós estaremos Te servindo com toda a maestria, com toda a benignidade, com toda a longanimidade. Capacita, Senhor, o nosso corpo, o nosso espírito com os dons do Teu Espírito. Manifesta os dons do Teu Espírito nas nossas vidas, em todos os dias das nossas vidas. Não queremos acordar embriagando as nossas mentes com uma tela de celular. Não queremos acordar embriagando as nossas mentes com a tela de um computador. Não queremos acordar embriagando as nossas mentes com um pesadelo. Queremos depositar toda a nossa consciência em Ti, desde a primeira hora da nossa vida, desde a primeira hora do nosso dia. Queremos estar depositando e submetendo a nossa consciência a Ti. Em nome de Jesus, que isso seja, Senhor. E isto é para a honra e glória do Teu nome. Te clamamos isso, para a honra e glória do Teu nome, para que todos os olhos vejam, todos os ouvidos ouçam que Tu és o Senhor, que em Tu está toda a majestade, que em Tu está todo o amor, que em Tu está toda a santidade. Em Ti, Senhor, em Ti, que todos os olhos vejam e todos os ouvidos ouçam, e isso através das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aqui estão, Senhor, os jovens que o Senhor os predestinou em amor. Aqui já, Senhor, jovens que estão dispostos, Senhor, a fazer mais para a Tua obra, Senhor. Aqui há aqueles que o Senhor separou de antemão, Senhor, para ser mensageiros nessa terra, Senhor. Aqui há aqueles jovens, Senhor, que buscam dia após dia, Senhor, mais e mais intimidade contigo, Senhor. Que esses jovens, Senhor, sejam luz, que eles sejam luzeiros nessa terra para pregar e proclamar o Teu santo nome, Senhor. O Senhor não nos escolheu por acaso, o Senhor nos escolheu de antemão, antes do ventre de nossas mães. E, Senhor, se houver paz, Senhor, pais que estejam talvez preocupados com os seus filhos. O meu filho, ele não vai à igreja. O meu filho, ele não tem intimidade com o meu Deus. O meu filho, ele está perdido. O meu filho não sabe a direção correta para qual ir. O meu filho está passando por problemas. Senhor, toca, Senhor, nesse coração, Senhor, desse filho. Toca no coração, Senhor, para que ele tenha intimidade contigo. Toca, Senhor, para que ele seja liberto, Senhor, de tudo aquilo que não convém a ele, de tudo aquilo que não presta, Senhor, de tudo aquilo que não faz parte das nossas vidas. Toca, Senhor, no mais íntimo, Senhor, libertando, Senhor, de todos os vícios, Senhor, de todos os males, de tudo aquilo que não vem da Tua vontade, para que seja, Senhor, um exemplo dentro de casa, para que ele seja luz, Senhor, começando dentro do próprio lar, para que eles sejam, Senhor, a diferença, Senhor, nessa geração, para que eles sejam, Senhor, aquela pessoa com quem as pessoas vão admirar, não olhar com olhos estranhos, Senhor, mas serão jovens diferentes, jovens que irão transmitir uma luz tão brilhante que fará com que a Tua glória venha se refletir nessa pessoa e que as pessoas venham conhecer o Teu santo nome por essa pessoa. Então toca, Senhor, no mais íntimo, Senhor, naquela área, Pai, que o jovem talvez não esteja conseguindo lidar, mas a luta não é nossa, a luta é Tua, Senhor. É o Senhor quem vai à frente, porque o Senhor já venceu a morte, então isso não é nada. Então, Pai, aqui estamos nós, Senhor, com os corações abertos. Transforma, Senhor, aquilo que tem que ser transformado. Libera, Senhor, liberta daquilo que não convém à Tua obra, Senhor. Liberta, Pai, daquilo que não presta para as nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, os conselheiros dos nossos pais, Senhor. Que sejamos aqueles, Senhor, que os nossos pais podem contar. Que não sejamos, Senhor, aqueles jovens, Senhor, que as pessoas acham estranho, que olha e acha que a pessoa não presta para nada. Que sejamos, Senhor, luzeiros nessa terra, jovens poderosos, Senhor, jovens que quando pisam no solo ali se faz fértil, Senhor, jovens que transformam onde quer que estejam, jovens que fazem com que a luz do Senhor Jesus venha brilhar cada vez mais e que seja uma glória, Senhor, irresistível.
Aqui estão, Senhor, os teus jovens escolhidos, Senhor, para proclamar e bendizer o teu santo nome, Senhor. E mais uma vez, Senhor, aqui estamos nós, Senhor, com os nossos corações, nossas mentes abertas e crendo, Senhor, que jaz liberdade, Senhor, nos nossos corpos e nos nossos espíritos. Jaz liberdade, Senhor, de tudo aquilo que o mundo tenta colocar nas nossas mentes, colocar no nosso meio, Senhor. E isso não nos pertence, Senhor. Isso nós jogamos fora, porque tudo aquilo que nós queremos, Senhor, é dia após dia estarmos na Tua presença, Senhor. Dia após dia, Senhor, não sairmos nessa ambiência, Senhor. E que o fogo, Senhor, aquele fogo que vem nos consumir, aquele fogo que o Senhor colocou dentro de nós, que seja uma chama, Senhor, que seja impossível, Senhor, de se apagar. Então, Senhor, flua cada vez, dia após dia, Senhor, cada vez mais, Senhor. Faça com que essa chama venha crescer sobremaneira, Senhor, para que assim nem nada e nem ninguém tenha autoridade sobre nós. Nós é quem colocamos a autoridade para fazer qualquer coisa cair por terra, Senhor. Tudo aquilo que não nos convém, que tente vir contra as nossas vidas, que apenas tente, já caiu por terra, porque aqui, Senhor, há jovens que são mais que vencedores. Amém. Amém, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. E mais uma vez declaramos sobre a vida desses jovens, Pai, que eles tenham, Senhor, assim como foi dito, dínamo, Senhor, poder que vem de Ti, um poder, Senhor, que emana, Pai, desses jovens ainda tão novos, Senhor, adolescentes ainda, que eles possam, Senhor, transmitir a Tua mensagem através de um sorriso, Senhor, através da alegria, meu Pai, que vem de Deus, através da alegria, meu Pai, a qual o mundo não conhece, mas que possa enxergar em cada jovem, Senhor, a cada momento, a cada palavra, Senhor, a cada olhar, a cada passo, Senhor, que eles dão, Pai, possam enxergar ali há uma alegria, uma paz que excede todo entendimento. Senhor, que Tu possas começar, Senhor, nesses pequeninos, porque a palavra fala, meu Pai, que deles é o reino de Deus. Então, Senhor, que assim também venha trabalhar no nosso coração, para que cada jovem, Pai, cada adulto que aqui se encontra, possa ter, Senhor, um coração puro como de uma criança, Senhor, para iniciar esse trabalho de evangelismo, meu Pai, porque o Senhor trabalha em corações puros, em corações quebrantados, em corações que se rendem ao Teu poder e ao Teu agir, Pai, para que o nosso coração, o nosso ouvido esteja atento à Tua voz, para que os nossos ouvidos estejam atentos à voz, meu Pai, daquele que é o nosso pastor, a qual, Pai, qualquer ovelha, aqueles que são chamados ovelhas do Senhor, ouve a sua voz. Então, Senhor, nesse momento, Pai, venha despertar essa igreja, venha tirar, Senhor, realmente, Pai, de uma morte espiritual daqueles, Senhor, que nos ouvem, Senhor, aqueles que se encontram, meu Pai, ainda perdidos, meu Pai, que possam ser despertados pelo Teu Espírito ao ouvir essa palavra, ao ouvir essas orações, intercessões do Teu povo, para que venham ter, Pai, assim como nós, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E que venham confessar com seus lábios, Senhor, que só Jesus Cristo é o nosso único Salvador. E nesse momento, meu Pai, nós declaramos que cada jovem aqui é responsável, meu Pai, por levar o Evangelho, Senhor, a sã doutrina. Senhor, começa a preparar o caminho de cada jovem que aqui está, Senhor. E assim como foi dito, Senhor, que seja dentro do seu lar. Senhor, nos ensina, Senhor, a nos calar no momento que é necessário, a obedecer aos nossos pais, Pai, porque o Senhor fala que tudo que fazemos, meu Pai, é como para o Senhor. E se o Senhor colocou uma autoridade sobre as nossas vidas, ensina esses jovens, Senhor, a viver sobre a submissão, meu Pai, daqueles que o Senhor colocou como autoridade nas nossas vidas. Porque, Senhor, é assim que o Senhor faz. Assim, Senhor, como Maria foi até Isabel, Senhor, aprender mais com a sua prima como seria carregar um bebê, mesmo sendo ela, meu Pai, a portadora de grande bênção, que era carregar o nosso Salvador. Ela teve essa sabedoria de se submeter à sabedoria de alguém que era mais velho, mais experiente. Também sejamos nós esses jovens, Senhor, que passam a ouvir seus pais, que venham a ouvir seus líderes espirituais, que estejam atentos à voz, meu Pai, daqueles que se fazem boca de Deus em sua vida. Senhor, nós não somos, Senhor, como aqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos para o alvo que é Cristo Jesus.
para a soberana vocação em Cristo Jesus. Então nesse momento, meu Pai, vem tirar qualquer frieza espiritual deste local. Venha tirar, Senhor, do nosso meio, meu Pai, qualquer sono físico e espiritual. Começa a despertar, meu Pai, no seu lugar, cada pessoa, Senhor, para ouvir a Tua voz. Meu Pai, mesmo que pequeno como Samuel, Pai, possam ouvir, Senhor, a voz que chama, meu Pai, que possam dizer: eis-nos aqui. Seja no colégio, Senhor, seja aqui dentro da igreja, Senhor, seja onde quer que eles se encontrem, que eles estejam, Pai, atentos à Tua voz e com o coração aberto para cumprir os Teus propósitos, Senhor, em suas vidas. Senhor, somos novos, Pai, mas assim como Timóteo, que possamos ter o cuidado da sã doutrina, que possamos ter o cuidado de Te servir, de Te adorar e Te bendizer. Jovem, adolescente, tenha isso em sua mente. O Senhor, Ele nos chama a proclamar as boas novas do Evangelho. O Senhor nos chama a trazer salvação sobre essa terra. Um mundo perdido que jaz no maligno, mas nós somos como aqueles que trazem luz, que resplandecem, dão sabor a essa terra como sal. Nós não somos daqueles que irão se calar e se render a Baal. Senhor, nós somos como aqueles 3 jovens, Senhor, que não se renderam. Senhor, não se renderam. E mesmo na fornalha, Senhor, se mantiveram firmes. E o Senhor traz sim sobre nós a libertação. O Senhor manda, Pai, o 4º homem da fornalha, Senhor, para nos defender, para nos guardar, Senhor. Então traga, Senhor, sobre esses corações, Pai, essa primeira experiência contigo. Que você, jovem, possa ter experiências com o Senhor e que o fogo de Deus arda continuamente sobre o teu altar, que é o teu coração. Não pense que você é jovem demais para sentir o Senhor falar contigo, para sentir o Senhor tratando um amigo, um colega teu através do teu sorriso. Aprenda a dizer bom dia, aprenda a ser luz naquilo que tu fazes, aprenda a dizer eu te amo para aqueles que o Senhor colocou como autoridade na sua vida. Senhor, nos ensina a ser como tu és. Como Cristo foi nessa terra, nos ensina, Senhor, não só a agir, como a reagir a tudo aquilo, Senhor, que se apresenta nas nossas vidas. Jovem, ser forte e corajoso. Assim como o Senhor fala a Josué, ser forte e corajoso. Não há nada que se resista diante da presença do Senhor e não há nada que se compara à glória que ainda está de vir. Então, nós somos como os estrangeiros nessa terra. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar de filho amado de Deus. Toma o teu lugar de exemplo, de imitadores de Cristo neste altar. Nós estamos aqui para dizer que nós iremos sim proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Senhor, usa cada jovem aqui conforme o teu querer e o teu realizar, Pai. Assim seja feito, Pai, na terra como é no céu. Aleluia, aleluia. Santo. Vamos louvar o Senhor, que você possa então nesse momento se colocar de pé. Que você possa levantar a sua mão em rendição ao nosso Deus. E possa dizer: Senhor, não importa a minha idade, eu quero ouvir a tua voz. Eis-me aqui, assim como Samuel, eu quero ouvir a tua voz, Pai. Porque o teu nome é lindo, ele é maravilhoso. O Senhor já venceu por nós as nossas guerras, amém?
nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Não há outro como nosso Deus, e não há outro como Ele. Somente Ele venceu, só Ele venceu. Declare: amor te venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. Declare mais uma vez. Te venceu, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Levante suas mãos. E agora, Pai, que a tua graça, que a tua glória, que o teu resplendor nos acompanhe durante a nossa semana, Jesus. Esteja capacitando os nossos olhos e a nossa alma com sobriedade, para discernirmos, Senhor, qual é a tua perfeita, boa e agradável. Esteja capacitando o nosso espírito, para que com poder nós possamos, com eficiência, caminhar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, guarda-nos, protege-nos até os nossos lares e nos dê um final de semana, uma semana abençoada, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, amém e amém.